Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios de ontem, né, que foram bem polêmicos. Vamos aquecer um pouquinho essa nossa noite com um pouco de Go. Vamos trazer também para vocês um pouco sobre captura, suicídio. Vamos falar um pouco mais sobre território. E é isso. Vamos aquecer essa noite então? Pessoal, então a gente vai fazer a correção da atividade de ontem. A gente falou um pouquinho sobre liberdade, certo? Um pouquinho sobre território também. E aí, a gente trouxe no primeiro exercício a questão da liberdade mesmo. Então, nós tínhamos 3 pedras para que vocês observassem quais eram as liberdades delas, quais eram as saídas que elas têm. Então, por exemplo, aqui na pedra 1, e aí a gente fez de vermelho, a gente pode ver que ela tá nesse ponto, né? E ela tem 4 liberdades, uma para cima, uma para baixo, uma para direita e uma para esquerda, certo? A pedra 2, a gente tem a mesma situação. Ela não tem pedras em volta dela ou próximo, né? Que fecha as liberdades. Então a gente tem uma para cima, uma para baixo, uma para direita e uma para esquerda. Aí é a parte azul, tá? A pedra 3, e aí deixa eu mostrar aqui o restante do tabuleiro, a gente pode ver que ela não tem saída para cima, não tem saída para direita e não tem saída para baixo. A única saída que ela tem é a saída pela esquerda, certo? Então, ela tem uma saída, uma liberdade só. Então, nesse exercício, a gente tem 4 liberdades para pedra 1, 4 liberdades para pedra 2 e uma liberdade para a pedra 3. Pessoal, no exercício 2, a gente teve essa situação aqui. Então, eu fiz colorido para a gente entender cada uma delas, certo? Então, a pedra 1, a gente olhar a pedra 1 aqui, ela tem as ligações vermelhas, as liberdades vermelhas, certo? Então, na pedra 1, eu tenho a liberdade para baixo, a da direita, a da esquerda. Só que essa pedra número 1, ela tá conectada com a pedra de cima. Então, essa pedra de cima, ela tem a liberdade para a esquerda e para cima. Essa pedra tá conectada com a da direita. Tá conectada com a direita, então essa aqui, essa pedra preta do meio, ela tem uma liberdade para cima e uma para baixo. A próxima pedra conectada é essa última aí da direita. Então, ela tem a liberdade para cima, para baixo e para a direita também. Então, se a gente for contar as liberdades da pedra 1, a gente vê que ela tem 1, 2, 3 na própria pedra. Na pedra de cima tem mais 2, então 5. Na pedra ao lado, mais 2, que vai dar 7. E na pedra ao lado, mais 3, que vai dar 10, certo? Então, toda vez que eu falar de liberdade, são esses tracinhos aí que cada pedra tem. E ela conectada com outra, ela dá mais liberdades, certo? A pedra 2, nós decidimos colocar aqui no verde neon, ela tem ela mesma uma liberdade para a esquerda, uma para cima e uma para baixo, certo? Só que a pedra 2 está conectada a essa pedra da direita, que tem mais uma para cima, uma para baixo e uma para a direita. Então, toda vez que eu tiver pedras conectadas, eu preciso contar todas as liberdades que ela tem. Então, eu tenho 3 da pedra 2 e mais 3 da outra pedra, porque está conectada uma na outra. Então, no total, nós temos 6 liberdades. A pedra 3, nós decidimos fazer aqui de rosinha, ela não está conectada a nenhuma outra pedra preta. Então, eu tenho que contar só a liberdade dela. Ela tem uma para cima, uma para a direita e uma para a esquerda. Ela não tem para baixo porque tem uma pedra branca aí, certo? Impedindo ela já uma saída. Pessoal, no exercício 3, a gente também tá falando de liberdades. Então, a pedra 1, que é essa pedra aqui embaixo, que nós fizemos de amarelo alaranjado, vamos dizer assim. Ela tem 2 liberdades. Lembra que ela tá na linha da morte. Na verdade, a ideia do 1 foi colocar aí para que as brancas não avançassem muito. Mas se a gente vê a pedra 1, ela tem uma liberdade para a direita
e uma liberdade para a esquerda. Como ela não está conectada a nenhuma outra pedra, ela só tem essas duas liberdades, ok? A pedra 2, que é essa pedra preta aqui no meio, que a gente fez de azul, ela tem uma liberdade para baixo. Só que ela está conectada a outras pedras. Então, ela está conectada à pedra da direita, que tem mais duas liberdades, uma para a direita e uma para baixo. Ela está conectada à pedra da esquerda, que tem uma liberdade para baixo. Está conectada a uma pedra acima, só que essa pedra não tem liberdade nenhuma. Olhem lá, tá toda cercada pela branca. Então, a pedra preta, ela tem 4 liberdades. Uma dela, uma da do lado esquerdo, uma da do lado direito para baixo e uma para a direita também, certo? Então, lembre-se, as pedras que estão conectadas, elas ampliam a liberdade. Em questão a pedra 3, a pedra branca. A gente fez aqui de rosa para mostrar as conexões, né, entre as pedras e as liberdades também. Então, por exemplo, a pedra 3, só ela tem uma liberdade para a direita, certo? Mas ela está conectada a essa pedra aí embaixo, que também tem uma liberdade para a direita. Já são duas. A pedra 3 está conectada a essa pedra da esquerda, que tem uma liberdade para cima e uma liberdade para a esquerda também. São 4. A pedra 3 está conectada à pedra de cima, que tem mais duas liberdades, uma para cima e uma para o lado esquerdo, certo? E essa pedra que está ligando acima da 3, ela tem uma conexão, ela está conectada com uma pedra à direita, que tem mais duas liberdades. Então, no total, aqui a 3 tem 8 liberdades, certo? Então, pela conexão que ela faz com outras pedras, amplia as liberdades dela. E a pedra 4, que nós fizemos aqui, verdinho, aqui no canto, também está numa linha de derrota, né? Mas a gente vai contar as liberdades e as conexões que elas têm. A pedra 4, ela sozinha tem a liberdade para cima e a liberdade para a esquerda, certo? Abaixo dessa pedra 4, eu tenho outra pedra branca, que dá mais uma liberdade para a esquerda, certo? A pedra 4 tem a conexão com a pedra da direita, que também é branca, que tem mais uma liberdade. Então, se a gente for contar aí, a pedra 4, ela tem 4 liberdades. Pessoal, e a questão 4 foi a que esquentou a cabeça de todo mundo, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre territórios. A gente falou que era para desconsiderar a pontuação, que é uma coisa que a gente ainda vai passar para vocês, mas contar o território em si. O que seria o território? Cada intersecção que eu tenho dentro de um grupo que está cercado, certo? Então, aqui, vamos contar primeiro as pretas. As pretas, as intersecções que eu tenho, ou os pontos que eu tenho, seria esse meio aqui. Ó, vou passar bem a câmera aqui do lado. Esse meio, essa partezinha aqui e mais esses dois. Então, eu vou contar essa parte. Contando essa parte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Agora, lá do lado esquerdo, a gente tem a parte das brancas. Parte das brancas, e aí a gente vai passar aqui, ó, é todo esse território que estão cercados pelas brancas, certo? Até aqui embaixo. Ai, mas por que essas duas de baixo também conta? Porque se vocês perceberem, não tem pretas ali do lado. A única parte que a gente não vai contar é onde tá esse X vermelho, não é o tesouro, hein, gente? Por quê? Porque essa parte eu tenho uma branca em cima e uma preta no lado direito. Então, é um campo dividido, certo? É um campo que não é de ninguém. Então, na parte branca, a gente tinha contado 8 das pretas. Na parte branca, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e as duas de baixo, 10, 11. Então, sem contar pontuação nenhuma acima, quem ganha essa partida seria as brancas, tá bom?
Pessoal, e o que deu a maior confusão aqui foi o último exercício, né? Que era uma jogada, de fato, para vocês contarem os pontos aí. Então, vocês podem perceber que tem algumas que estão marcadas com X, né? E aí eu vou explicar cada uma para vocês. A gente vai começar aqui com o lado do branco. Lembra que a ideia do Go é que a gente cerque território? Então, se a gente analisar esse lado esquerdo, ele tá todo cercado por pedras brancas. Então, cada pontinho, cada intersecção que tem aí seria ponto para as brancas, certo? Vamos pensar que nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só aqui do lado esquerdo seriam 14. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 14. Olha, que prática, arrasei. Aí, a gente vai continuar contando das brancas, certo? Lá em cima, onde tem as duas pedras pretas que estão traçadas em vermelhos, também vale pontos para as brancas. Por quê? Eu tenho duas pedras pretas, cercada por todas essas brancas que estão aí. Então, essas pretas estão mortas. Então, a gente vai contar esses pontos para ela também. Então, ali na parte de cima, na branca, a gente conta o restante do tabuleiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que são essas pretas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? E aí, eu vou contar essa aqui do meio também da branca para fazer 14. Então, vou colocar aqui 14 das brancas, certo? Das pretas, eu vou ter que olhar o território. E por isso, eu fiz esses 3x vermelhos nas pedras brancas. Porque aqui embaixo, ó, a gente tem essas pedras mortas. Porque, por exemplo, se a pedra preta fechar essas duas brancas, acabou. A gente vai ter a captura, que é o que eu vou mostrar pra vocês também daqui a pouco nos vídeos. Essa aqui da linha da morte também morreu, né, gente? Porque ela não tem nem como salvar nada e nem como fazer nada. Então, os territórios das pretas seriam todas essas partes que tem os pontinhos pretos e também essas três onde estão as brancas, já que nessas três elas morrem também. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, teria 28 pontos das brancas, 28 territórios, né? E 10 das pretas, ok? Então, acho que esse aí foi o desafio e o gatilho pra gente começar agora a falar um pouquinho sobre captura, sobre as pedras mortas e um pouquinho mais sobre essa movimentação do Go, certo?